Bem-vindos, meus queridos alunos, ao novo ano, né? Novo ano e as nossas aulas de língua inglesa. Quem acompanhou direitinho as aulas do 8º ano já vai lembrar de mim, né? Eu sou a Teacher Monique. And let's go, let's start. Vamos começar um novo ano. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada por todos vocês que acompanharam todas as aulas, da forma como elas aconteceram no finalzinho do ano letivo de 2020. Parabéns do fundo do coração para quem levou a sério, para quem se dedicou. E eu espero de vocês essa mesma dedicação, esse mesmo empenho e essa mesma vontade de aprender que eu sei que vocês tiveram no ano letivo de 2020, ok? Let's start, let's go together, vamos juntos novamente. Então, daquele jeitinho que a gente sempre combinou, né? No início das aulas, pega o seu material, se organiza aí para você poder se concentrar, aí para um cantinho especial aí da sua casa e assiste a aula até o final, faz as pausas que você precisar fazer para fazer anotações, não deixa de fazer as anotações e de tirar as dúvidas que virem, né, que por acaso vocês tiverem. And that's it. Welcome. We are open. Então, sejam bem-vindos. Estão abertos os trabalhos de 2021. Let's go? Bom, meus queridos, a gente vai começar esse trimestre letivo de 2021 falando sobre as funções da língua inglesa, as funções da linguagem, e a gente vai falar especificamente sobre uma bem importante e que está o tempo todo no nosso radar aí de comunicação, que é a persuasive language, que é a linguagem persuasiva. O que significa essa coisa de linguagem persuasiva? A linguagem persuasiva é aquela linguagem que busca, a linguagem persuasiva ela é composta por algumas técnicas que ajudam a gente a conseguir transmitir a nossa mensagem e convencer as pessoas que estão nos ouvindo. Então, existem algumas técnicas em inglês para que a gente consiga usar essa persuasive language, no português também, né? E algumas delas, inclusive, são equivalentes. And let's go. What are persuasive techniques? O que são essas técnicas de persuasão que compõem aí uma das funções da linguagem? Persuasive techniques are the strategies authors use to make their writing more convincing. Então, as técnicas de persuasão, elas são estratégias que os autores, né, que as pessoas que produzem, que se comunicam, usam para fazer com que a sua escrita seja mais convincente. Não só a escrita, né? Eu coloquei aqui a escrita como a título de exemplificação, mas na linguagem oral, em todo tipo de comunicação, a gente pode usar estratégias de linguagem persuasiva. Let's go. Persuasive techniques. Get a reader's attention. O que ela causa, né? Get a reader's attention. Ela consegue prender a atenção do interlocutor, prender a atenção da pessoa que está ouvindo. Emphasize a point, enfatizar um ponto. Então, se eu quero muito convencer algo de uma determinada ideia, eu uso uma linguagem persuasiva porque eu quero realmente fazer com que a pessoa entenda aquele ponto do que eu estou falando. E aí eu preciso usar alguma estratégia para diferenciar aquele ponto dos outros, porque aquele é mais importante para mim. Polish the writing. Polir a escrita, né? Polir a sua forma de comunicação. É porque você sabe exatamente qual é o seu objetivo. E isso é um ponto, vou fazer um parêntese aqui para vocês entenderem algo muito importante sobre comunicação. Toda vez que você se comunica com alguém, você precisa saber qual é o seu objetivo e diante do momento em que você sabe o seu objetivo, você vai se adaptar para você atender a esse seu objetivo. Então, se eu quero conquistar uma vaga numa universidade e eu preciso fazer uma entrevista. Você está focado naquela vaga e você está dentro de um contexto de educação. Você precisa se comunicar de modo a alcançar esse objetivo. Se você quer uma vaga de emprego, é um outro contexto. Se você precisa convencer a sua família de algo, né? Se você precisa transmitir essa informação, para sua família vai ser uma outra linguagem. Se você precisa... se você está palestrando e está apresentando um trabalho ou você está fazendo uma palestra, vai ser outra forma de comunicação. E aí, você é que vai modular, você é que vai polish the writing, the communication, você vai polir a sua forma de se comunicar
pensando qual é o meu objetivo e como é que eu vou fazer para atingir essas pessoas, para fazer com que essas pessoas me ouçam e para atingir o meu objetivo, ok? Let's talk about these persuasive techniques. Eu vou falar para vocês então sobre algumas das estratégias, né, das técnicas da linguagem persuasiva. The first one, analogy. Analogia. O que é isso? Analogia nada mais é do que a comparison of a similar ideas, often used to explain a complex situation by showing how it is like a simple one. Então a gente faz uma analogia, a gente usa uma analogia quando a gente faz comparações de ideias similares. Essas comparações fazem com que a gente consiga mostrar para as pessoas de maneira mais clara o que a gente está dizendo. Look the examples. Vejam os exemplos que eu coloquei aqui do lado. Analogy examples. Time is money, so spend it wisely. Tempo é dinheiro, então gaste ele de maneira sábia, né? Wisely, de maneira inteligente. Então eu estou fazendo analogia, eu estou comparando tempo com dinheiro, porque a pessoa, a gente, né, acaba que a gente tem muito apreço pelo dinheiro, é difícil pra caramba de conseguir, né? Então, se a gente pensar, tempo é dinheiro, fazendo essa comparação fica muito mais apelativo. Nossa, tempo é dinheiro, então tem uma função aí persuasiva. The second, she is light as a feather. Ela é leve como uma pena. Então nossa, ela é muito leve, uma pena extremamente leve. Então olha como é muito mais fácil de eu entender do que se eu falar, nossa, ela é super leve. Ela é leve como uma pena. Tem outra dimensão, né, na minha comunicação. Number 3. My brother is as strong as an ox. Meu irmão é forte como um boi. Ele é forte pra caramba. Então, ele é fortão. Eu quero mostrar que ele é forte mesmo. Então, eu faço uma analogia, né? Uma comparação. And number 4. He is living in a bubble. Ele está vivendo em uma bolha. Ele está vivendo em uma bolha. Quer dizer, ele está isolado do mundo. Ele está vivendo num mundo paralelo. Está vivendo numa bolha. Então, essas são analogias. Eu torno a minha linguagem muito mais persuasiva se eu faço esse tipo de comparação. Now we have here another technique. Outra técnica. Cause and effect. This technique demonstrates that two or more things are connected by stating that one causes another. Então, essa técnica demonstra que duas ou mais coisas estão conectadas. Uma é a causa e a outra é o efeito. Então, quando a gente mostra para as pessoas a relação de causa e efeito, a tendência é a gente convencê-las muito mais. Então, look the examples. Many studies show that having pets helps fight depression. Olha que lindo esse cachorrinho, gente. Oh! Muitos estudos mostram que ter cachorros, né, pets não são só cachorros, né, que ter animais de estimação ajuda a combater a depressão. Então, quando eu trago essa coisa dos estudos e essa coisa de lutar contra a depressão, eu mostro para as pessoas um efeito, uma causa e um efeito. Olha, os animais, eles não são só para bonito, eles têm uma função que exerce uma consequência muito positiva. Então, eu estou estabelecendo uma relação de causa e efeito. Mais um. Overstatement, hyperbole. Quer dizer, aqui quando eu uso hipérboles, quando eu uso exageros, isso é muito persuasivo, né? A deliberate exaggeration for emphasis and effect. Então, é um exagero deliberado para enfatizar um efeito. Então, I've spoken 1,000 times. Isso a mãe da gente fala muito, né? Eu já falei 1000 vezes para você. Então, é claro que ela não falou 1000 vezes. Eu estou esperando aqui há 3 horas. Não, você não está esperando há 3 horas, mas você quer mostrar para a pessoa, né? Você quer exagerar no efeito para fazer com que ela se sinta culpada ou para dizer, olha, eu estou te esperando há muito tempo. Repetition occurs when words are repeated in order to make a stronger impact on the reader. Então, a repetição. Quando eu quero causar um efeito forte, eu repito a mesma informação várias vezes. Essa é a informação que eu quero que vocês retenham. Então, eu vou repetir. Example. The people of this city deserve a mayor they can trust. A mayor that they can respect, a mayor that they can count out.
Então, as pessoas dessa cidade merecem um prefeito em que elas possam confiar, um prefeito em que elas possam respeitar, um prefeito com quem elas possam contar. Então, essa ênfase da questão da palavra, né, prefeito, né, no sentido de liderança e tal, que é para enfatizar essa ideia. Rhetorical question. Então, uma pergunta retórica. Uma pergunta retórica é aquela que a gente já sabe a resposta, mas a gente pergunta para fazer a pessoa pensar. Então, a question that prompts the reader to think, but which the writer does not answer because the answer is usually obvious to the reader. Então, a pessoa que está lendo, a pessoa que está ouvindo, nem precisa responder porque a resposta já é óbvia, né? Example, who among us has not dreamed of the day when we can soar among the clouds using only the power of our minds? Quem aqui entre nós que nunca sonhou com um dia em que eles poderiam, né, estar aí viajando entre as nuvens apenas com o poder da nossa mente? Então, quem é que nunca imaginou que está voando, por exemplo, ou que está tendo em algum outro lugar diferente? Todo mundo já passou por isso. Então, é o tipo de pergunta que conecta as pessoas, né? Conecta você com o seu interlocutor. Quem é que nunca sentiu isso? Aí a pessoa fala, nossa, eu senti também. Rolou conexão. É linguagem persuasiva. And, mais duas. Appeal to reason, apelar para a razão das pessoas. This is persuasive writing that appeals to the part of a human that likes to think. It tries to persuade us by giving what appear to be good, solid reasons to share the author's point of view. It uses facts, definitions, cause and effect. Então, quando você apela para a razão das pessoas, você faz com que ela entenda por meio de fatos, de dados, de informações que são incontestáveis. Então, você consegue convencer a pessoa porque você mostra para ela o que é incontestável. Look the example. Many studies show that the most successful way for a student to improve his reading level is to read. Muitos estudos mostram que os estudantes, a forma mais bem sucedida, a melhor forma de melhorar o seu nível de leitura é através da prática da leitura. Então aqui eu estou mostrando many studies, que é sempre bom a gente citar quais são os estudos, e não só falar muitos estudos, assim, no aleatório. Não, é importante ter a fonte. Mas eu apelo para a razão quando eu mostro, digo, olha aqui, foi feita uma pesquisa, os dados estatísticos estão aqui, então isso torna a minha linguagem mais incontestável, né, minha informação. And the last one, o último deles é emotional appeal, que é o apelo emocional. This is when the writer appeals to powerful emotions, such as our love of a country, family, peace and justice, as well as to our fear and hatred of the things that threaten us. Então, é quando a pessoa que está falando ou escrevendo, ela apela para questões, né, que mexem com o nosso emocional. Então, é difícil a gente não se envolver e não se sentir persuadido quando apela para o nosso emocional, quando mexe com com os nossos conceitos de paz, de justiça, quando mexe com aquilo que abala o nosso emocional. E o exemplo que eu vou colocar aqui, eu tenho certeza que vocês vão entender direitinho a linguagem emocional, a linguagem persuasiva com apelo emocional. E aí eu coloquei, né, clique no link que está na descrição e assista ao vídeo. Esse vídeo faz parte de uma campanha, né, Save Health, faz parte de uma campanha que luta contra os testes de cosméticos em animais. Então vocês vão ver como eles fizeram, como eles produziram esse vídeo, usando essa questão do apelo emocional para tentar conscientizar as pessoas. Então assistam ao vídeo do Save Health e depois vocês digam se realmente não mexe com as nossas emoções, ok? And, my dear, thank you so much. Muito obrigada por vocês que assistiram o vídeo até o final, que ficaram aqui comigo firmes e fortes. And I see you in our next class. Bye, bye!